A Carta de Judas, ou, mais precisamente, Judá, conforme a pronúncia do seu nome tanto em grego quanto em hebraico. Judas era um dos 4 irmãos de Jesus, que são apresentados nos relatos dos evangelhos. Nenhum dos irmãos seguiu a Jesus como Messias antes da sua morte, mas no fim das contas, eles o viram ressurreto dentre os mortos e ali se tornaram seus discípulos. Todos esses irmãos de Jesus se tornaram eventualmente líderes das primeiras comunidades cristãs judaicas, e Judas era conhecido como um mestre viajante e missionário, e isso nos fornece o plano de fundo para entender o propósito da sua carta. Nós não sabemos para que comunidade cristã especificamente ele escreveu essa carta, mas ela provavelmente era formada, na sua maioria, por cristãos messiânicos. Seu estilo de escrita presume um profundo conhecimento das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, assim como de outras literaturas judaicas populares. Judas ficou sabendo de uma crise que essa igreja estava enfrentando e isso nos ajuda a entender a estrutura da carta. Ela começa com uma cobrança de abertura, seguida por um longo aviso e acusação contra os mestres corruptos que estavam influenciando essa igreja. E depois, Judas finaliza completando a cobrança sobre o que essa igreja deveria fazer. Judas começa chamando a igreja a lutar pela verdadeira fé cristã. Ele diz que seu plano era escrever uma carta mais longa que exploraria nossa salvação compartilhada através do Messias. Mas esse projeto foi adiado quando ele ouviu as notícias urgentes sobre essa igreja, o que fez com que ele disparasse essa carta tão atenciosa e curta. Judas não começa em como eles devem lutar pela fé, mas ele trata primeiro do porquê. Por causa dos mestres corruptos que se infiltraram nessa igreja, e não é no ensino deles que ele mira, mas na sua forma de vida. Seu comprometimento moral é o que indica a má teologia deles. Primeiro de tudo, eles distorceram a graça de Deus como uma licença para pecar. Eles acham que por estarem perdoados e terem o Espírito de Deus, agora eles podem fazer o que quiserem, especialmente quando se trata de dinheiro e sexo. E Judas diz que eles traíram a Jesus rejeitando a sua autoridade e ensino. E ele quer que a igreja saiba que a aparência desses mestres não é nenhuma surpresa. Ele parte para um longo alerta para que a igreja se afaste deles. Primeiro, ele oferece 2 conjuntos de 3 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro trio é sobre pessoas rebeldes que no passado receberam a justiça divina. Os israelitas que se rebelaram contra Deus no deserto. Eles receberam o que queriam e morreram bem no meio do nada. Depois ele traz uma história sobre anjos que estão aprisionados pela rebelião até o dia que enfrentarão a justiça de Deus. Ele está se referindo à interpretação da história em Gênesis 6, oferecida no livro popular judaico chamado Primeiro Enoque, onde os filhos de Deus são interpretados como anjos que se rebelaram contra Deus, se deitaram com mulheres e foram julgados de acordo com isso. Judas conecta essa história com o terceiro exemplo sobre a ruína de Sodoma e Gomorra em Gênesis, onde homens violentos tentaram se deitar com anjos. Todas essas histórias são sobre a rebelião contra a ordem de Deus que levou à imoralidade sexual. E isso é precisamente do que os mestres corruptos são culpados. Depois disso, Judas traz o exemplo bônus de um texto popular judaico chamado Testamento de Moisés. Como Enoque, ele não faz parte das escrituras do Antigo Testamento, e é uma narração criativa dos últimos dias e palavras de Moisés baseada em Deuteronômio. Na seção citada por Judas aqui, Moisés morreu e vemos um anjo bom, Miguel, que está refutando as acusações do diabo contra Moisés, mas decide deixar o julgamento final para Deus. Essas histórias podem parecer um pouco esquisitas para você, mas para os judeus que foram criados em meio a essa literatura, os avisos de Judas fazem muito sentido. O comportamento desses mestres corruptos tem raízes antigas: rebelião contra a autoridade de Deus, imoralidade sexual, rejeitar os mensageiros de Deus. E isso nos conecta ao segundo trio de exemplos, todos sobre rebeldes que passaram a corromper outras pessoas. Caim assassinou seu irmão, mas depois foi construir uma cidade onde a violência reinava. Balaão, o feiticeiro, não conseguiu amaldiçoar Israel, então ele os atraiu para idolatria e corrupção sexual. E Corá, o levita, liderou uma rebelião contra Moisés que acabou em desastre para todos. Judas conclui o segundo trio com uma grande quantidade de imagens do Antigo Testamento que descrevem os mestres. Eles são como os pastores egoístas de Ezequiel, ou como as nuvens sem chuva de Provérbios, ou como as ondas caóticas de Isaías. A sua absorção em si mesmos trai a sua afirmação de seguir a Jesus e cria caos aonde quer que eles vão. Ele conclui seus avisos citando outros 2 avisos, um antigo e um recente. O primeiro vem novamente do livro popular de Primeiro Enoque, que afirma conter as visões do antigo personagem do livro de Gênesis, Enoque. E o fascinante é que Judas cita o capítulo de abertura de Enoque, que por sua vez é uma citação de meia dúzia de textos do Antigo Testamento, sobre o dia final da justiça do Senhor sobre a maldade humana.
E Judas corresponde ao antigo alerta de Enoque com um mais recente, feito pelos apóstolos. Pedro, João, Paulo. Todos eles previram que mestres corruptos iriam se erguer e distorcer as boas novas sobre Cristo. E eles próprios estavam ecoando os avisos anteriores de Jesus sobre o mesmo tema. Então essa igreja não precisava de mais persuasão. Esses mestres precisavam ser tratados. E Judas prossegue para o seu bloco de conclusão. Ele pega sua frase de abertura sobre a luta pela fé e desenvolve como fazer isso com um conjunto bem legal de metáforas. Ele descreve a comunidade de Jesus como o novo templo de Deus. Eles devem construir suas vidas sobre a fundação da fé santíssima, que se refere à mensagem central das boas novas sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Sobre essa fundação, a igreja será construída se dedicando à oração e ao amor de Deus pela obediência. E a integridade dessa construção será mantida pelo estado de alerta ao retorno de Jesus, que vai trazer sua justiça e misericórdia. E fazendo isso, eles vão ajudar uns aos outros a se manterem fiéis a Cristo. Judas termina louvando a Deus que vai proteger o seu povo e impedi-los de cair e se afastar da graça. A pequena carta de Judas é poderosa e confusa para muitos leitores modernos, que se perguntam: por que ele cita textos que hoje nem são considerados parte da Bíblia hebraica, como o 1º Enoque ou o Testamento de Moisés? É importante lembrar que a cultura judaica do seu tempo estava imersa em textos religiosos. Jesus, sua família e todos os primeiros cristãos judeus cresceram lendo a Bíblia hebraica junto com muitos livros baseados e inspirados nas Escrituras. E nós sabemos que existem debates antigos sobre se estes livros devem ou não ser vistos como escrituras, mas independente disso, eles continuam sendo importantes. Um livro não precisa estar na Bíblia para transmitir uma mensagem importante ao povo de Deus. E nós temos vários textos judaicos desse período que conhecemos hoje como livros apócrifos, ou deuterocanônicos, e os pseudepígrafos. Todos eles foram preservados e lidos nas comunidades judaicas e cristãs e eram tratados com muito respeito. Isso não significa que eles tenham sido originalmente compostos como parte da Bíblia hebraica, mas eles fazem parte da tradição bíblica. Portanto, Judas, sabendo que seus leitores valorizavam as palavras de 1º Enoque, use esse livro para passar sua mensagem que é: a graça de Deus, através de Jesus, exige uma resposta por toda a vida, não apenas um consentimento intelectual. Perceba que Judas não critica ou foca na teologia dos mestres, mas a sua forma imoral de viver que nega Cristo. Portanto, ele está aplicando aqui o que Jesus nos disse uma vez aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para os cristãos, a forma como você vive é o indicador mais confiável do que você realmente acredita. E é isso que trata a carta de Judas.